Existe um erro silencioso que quase ninguém percebe. Quanto mais pessoas sabem do seu plano, mais ele começa a ser moldado por opiniões que não são suas. Toda vez que você compartilha um objetivo financeiro, abre espaço para a interferência de muitas pessoas. E não é interferência de quem vive a sua realidade, na grande maioria das vezes, né? É de quem olha de fora com medos diferentes, experiências diferentes e prioridades completamente diferentes das suas. Essas pessoas não querem te prejudicar, na grande maioria das vezes, né? Mas também elas não querem assumir o risco que você está disposto a correr. E aí acontece algo muito, muito, muito perigoso, né? Um plano que nasceu claro começa a ficar confuso na sua cabeça. Uma decisão firme que você tinha aqui em mente começa a parecer um pouco precipitada e você começa a ficar inseguro ou insegura, né? Um passo calculado passa a soar como uma loucura e você começa a dar brecha para a desistência. Até porque as opiniões, elas não cancelam os planos de uma vez, né? Elas corroem aos poucos. A pessoa vai desanimando aos poucos. Quando você para escutar as pessoas, aquilo ali vai corroendo sua cabeça, daqui a pouquinho você já não tá fazendo nada. E quando você mal percebe, você não desistiu porque o plano era ruim. Você desistiu porque escutou demais, infelizmente. E existe um preço invisível quando você conta um plano financeiro, a expectativa. No momento em que alguém sabe do que você pretende fazer, nasce uma cobrança silenciosa. Mesmo que ninguém diga nada, você sente. E de repente, cara, o tempo deixa de ser seu e você começa a se apressar para provar que aquilo vai dar certo. E é onde as coisas começam a dar errado. Porque é o seguinte, a pressão, ela não vem só de fora, ela se instala por dentro. Ó, decisões que deveriam ser racionais, elas passam a ser emocionais. Você acelera quando deveria esperar. Você age precipitadamente, né? E você arrisca quando deveria somente observar e ter cautela. Ou simplesmente desiste antes mesmo que as coisas aconteçam, né? E a expectativa não constrói riqueza, ela rouba sua clareza. E plano financeiro sem certeza, cara, quase sempre termina em erro. Ó, todo plano financeiro, ele nasce frágil. Não porque seja ruim, mas porque ainda está em formação. No começo, ele depende de disciplina, constância e ajustes. E qualquer interferência nesse estágio pode quebrar algo que ainda não teve nem tempo de amadurecer dentro do seu mindset. Quando você expõe um plano cedo demais, ele passa a ser testado por opiniões, expectativas e comparações, e que ainda precisava de silêncio, precisava de amadurecimento ainda interno. Ó, e você passa a enfrentar julgamentos, não tem como correr disso, né? É como tirar uma semente da terra para provar que ela ainda vai nascer. E ela até pode, né? Mas ainda não está pronta para o mundo. Planos fortes sobrevivem em silêncio. E nesse momento não é isolamento, é estratégia. Porque antes de mostrar os resultados, é preciso dar tempo para que eles realmente amadureçam e para que eles realmente existam dentro da sua cabeça. Olha, existe uma confusão comum entre silêncio e insegurança. Mas quem aprende a lidar com dinheiro descobre cedo que essas coisas são opostas. O silêncio não nasce do medo de errar, ele nasce da consciência de que nem tudo precisa ser explicado para ninguém, né? Pessoas estratégicas, elas não falam menos porque têm pouco, elas falam menos porque estão construindo em silêncio. Elas entendem que o foco se perde quando a mente está ocupada em justificar as suas escolhas, cara. Responder opiniões e sustentar expectativas, o silêncio protege, ele preserva a sua energia. Ele protege as suas decisões, protege o tempo. Enquanto alguns falam para se sentirem validados, outros se calam para não serem desviados. E no final, a diferença não aparece nos discursos, ela aparece no seu resultado. E no final das contas, dinheiro não é só número, é comportamento. É a escolha repetida no silêncio do dia a dia. Muita gente acha que crescer financeiramente é mostrar avanço, é contar planos, é provar que está no caminho certo, mas quase sempre acontece ao contrário. Quem está construindo de verdade não sente necessidade de explicar cada passo que ela faz, porque explicação ela consome muita energia, né? E energia é um recurso caro demais para ser desperdiçado. Pessoas que avançam financeiramente, elas aprendem a proteger o seu foco. Elas protegem decisões antes que virem resultados. Protegem o tempo
antes que ele seja roubado por comparações. Elas entendem que nem todo mundo precisa entender o que você está fazendo e que a aprovação não paga contas, né? Ou seja, aprovação, ela não vai pagar as suas contas no final das contas. Ou seja, não constrói patrimônio e não sustenta escolhas difíceis, né? Enquanto alguns falam para aliviar a ansiedade, outros se calam para não desviar do caminho que ela traçou lá atrás. Ao longo prazo, vamos dizer assim, né? Essa diferença fica clara, né? Não no discurso, mas na tranquilidade, na estabilidade, na liberdade de não precisar provar nada para ninguém. E porque no mundo real, quem constrói de verdade não faz barulho, ela fica em silêncio. E quem fala menos sobre dinheiro geralmente chega muito mais longe. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, né? A mudar o seu mindset, a ficar em silêncio, a mostrar para você mesmo que o que você precisa, na verdade, é você entrar dentro do seu quarto, ficar em silêncio, entrar no seu escritório, montar o seu planejamento financeiro e não falar nada para ninguém. Com certeza você tem grande chance aí de chegar muito mais longe aí na sua vida financeira, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos pessoais também. Porque quando você para de falar, quando você fica em silêncio, quando você basicamente pensa que o seu planejamento só diz respeito a você, a chance de você ir muito mais longe, ela aumenta de forma substancial. E com certeza, quando você acerta a mão, com certeza você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você sempre almejou. Porque uma coisa é fato, quando as pessoas não sabem de nada, você não tem pressão, sua pressão é zero. E a chance de você conseguir aumenta de forma significativa. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o like, compartilha aí nos comentários aí a sua experiência, se você também já foi assim, se você já falou muito e hoje você guarda todas as coisas, compartilha conosco, vai ser um prazer aí ler seu comentário e responder. Então, até o próximo vídeo e fique em silêncio para que as coisas aconteçam, hein? Abraço.